É dia de contexto, é dia de Tarzan Leão, do escritor Tarzan Leão aqui no JC, e ele traz o tema hoje, Deus existe, eu provo. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. Deus existe e eu vou provar isso para vocês. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou tomando aqui palavras de Tomás de Aquino, grande teólogo medieval. Toda a filosofia escolástica depende de Tomás de Aquino. Bom, para ele provar então a existência de Deus, ele recorreu a Aristóteles, que na época já estava ganhando uma popularidade muito grande através dos árabes, de Averroes e Avicena. Mas na filosofia cristã ainda reinava Platão. Bom, então Tomás de Aquino fez o que ele chamou de as 5 vias para o conhecimento de Deus. Primeira via, a do motor imóvel. Depois eu vou falar sobre o motor imóvel. A segunda via, uma causa sem causa, ou seja, é preciso que haja uma causa sem causa nenhuma, uma causa fundante, digamos assim. Terceira via, um ser absolutamente necessário, sem o qual nada existe, ou do qual todos dependem. Essa é a terceira via. A quarta via, um ser perfeito. Um ser perfeito. É preciso que a gente encontre esse ser perfeito. A quinta via, uma inteligência perfeitamente ordenada. Essas são as 5 vias para o conhecimento de Deus. E aí, sobre o motor imóvel, que é a primeira via, ele vai dizer o seguinte, que todo motor é movido por outro motor. E aí ele trabalha 2 conceitos aristotélicos. O conceito de ato e potência. Bom, para você entender o que significa isso na prática. Imagina uma criança, eu aqui estou pensando em Sivuca, aquele sanfoneiro albino, que com 7 anos de idade, a primeira vez que o pai entregou uma sanfona, ele já saiu tocando. Por que ele fez isso? Porque ele já nasceu potencialmente músico. Ele era músico em potência. Ele se tornou músico de verdade no dia que ele pegou um instrumento e deixou de ser potência e passou a ser ato. Potencialmente, todos nós, seres humanos, somos capazes de tudo, de qualquer coisa, dos piores crimes, também dos maiores gestos de bondade, por exemplo. Então, por quê? Porque potencialmente nós trazemos dentro de nós muitos sentimentos, muitas coisas, muitas inclinações que nem nós mesmos conhecemos. Então, ato e potência. Entendeu, né? O que é potência e o que é ato. A potência é aquilo que eu trago dentro de mim e o ato é a potência em atividade, em movimento. Ele diz então que todo motor, para ser movido, precisa que uma outra força o mova. Quando o motor está parado, ele é potência. Quando ele começa a funcionar, ele é ato. Então, por exemplo, o ventilador nesse calor terrível de Paracatu, para você colocar o seu ventilador para funcionar, você precisa de uma fonte de energia. Você coloca na tomada, liga o ventilador, mas para que aquelas hélices, aquelas hastes entrem em movimento e produzam vento, é preciso que tenha um motor dentro dele, que é acionado pela energia, pela força. E aí aquele motor é acionado, gira, as hélices vão girar consequentemente e produzir ar. Infelizmente, ar quente, porque aqui está muito quente. Mas aí Tomás de Aquino diz assim, mas é impossível que a gente vá um motor para outro, por exemplo, eu citei para você a energia. Então a gente sabe que precisa ter uma outra fonte para gerar energia, que pode ser hoje energia eólica, por exemplo,
pode ser a tradicional, essa tradicional, a hidrelétrica, que aí precisa então de água para girar as turbinas, mas aquela água já precisa ser em movimento, enfim. Um motor vai girando outro e outro e outro e outro. E aí Tomás de Aquino disse, mas isso não tem como se perpetuar em algum ponto para num motor que é imóvel e que a partir dele todos os outros se movem. Que motor é esse? Aí ele diz, a esse motor eu chamo Deus. Então, por exemplo, para o universo todo se movimentar, para o sistema solar todo se movimentar, é preciso que haja um motor imóvel que faça com que tudo se movimente e tenha vida. E a isso, então, Tomás de Aquino chama Deus. Por isso que ele diz, Deus existe e eu provo. E através das 5 vias, quando a gente tem a oportunidade de ler todas elas com calma, com paciência, a gente vê que ele foi muito assertivo nessa ideia. É isso aí. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou de volta. Até lá! Contexto com Tarzan Leão, toda sexta-feira. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.